Nesse vídeo eu vou te falar sobre os melhores momentos do GP da Hungria. Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, beleza? Aqui é Lucas Camargo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o GP da Hungria de Fórmula 1. Mas antes eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Deixa aqui o seu like para que você possa ajudar o canal a divulgar cada vez mais esses vídeos e levar as informações sobre a Fórmula 1, sobre o mundo do automobilismo para o maior número de pessoas. Mas o que aconteceu no GP da Hungria de Fórmula 1 que me chamou tanta atenção? Já no treino classificatório, no sábado, aconteceram algumas coisas muito impressionantes, né? Como por exemplo, George Russell na Williams, ele chegou a fazer o terceiro tempo na parte 1 do treino classificatório, conseguiu botar sua Williams na segunda parte do treino classificatório, coisa que não acontecia há muito tempo. Se eu não me engano, na Áustria chegou a acontecer, mas antes desse ano, né, nos anos anteriores, isso nunca tinha acontecido e ele conseguiu colocar a sua Williams na terceira colocação na primeira parte do treino classificatório. Outra coisa também que me chamou muita atenção foi justamente o Lance Stroll na sua Racing Point conseguir chegar em terceiro lugar já na terceira parte do treino classificatório. Ele largou na terceira colocação no GP da Hungria hoje no domingo. E o Hamilton, como já era esperado, conseguiu fazer a pole position, tirando tudo da sua Mercedes, né, da sua Mercedes preta nesse ano. E o Bottas alcançou a segunda colocação com uma diferença de 1/10 entre o Hamilton, né? Mas então vamos para os 7 melhores momentos do GP da Hungria de Fórmula 1. Para mim o sétimo melhor momento foi quando o Latifi acabou colocando as suas duas rodas na grama, né? Do lado esquerdo do carro. Isso acabou fazendo com que ele descontrolasse o carro. Para quem não sabe, a grama depois de um tempo chuvoso acaba ficando extremamente escorregadia. E então o que já era escorregadio, a grama seca que já é um pouco escorregadia, fica muito mais quando é molhada. E né, acaba que nesse domingo teve momentos de chuva ali na pista da Hungria, então com certeza a grama estava bem escorregadia. Isso fez com que Latifi acabasse rodando, né, na sua Williams. Rodou feio, inclusive, não conseguiu controlar o carro. Já o sexto melhor momento da corrida foi justamente protagonizado por Max Verstappen, que antes mesmo de chegar ao grid de largada, né, para se posicionar no grid, nem na volta de apresentação ainda era, ele acabou perdendo o controle do seu carro e batendo no muro na Fórmula 1 e quebrou a suspensão pouco antes da corrida começar. Isso é algo extremamente comum. Ele tinha acabado de sair dos boxes, os pneus de chuva estavam frios e, para quem não sabe, é extremamente importante também aquecer os pneus de chuva, sejam eles de chuva extrema ou intermediário. E o Verstappen estava ali com os pneus frios, não sabia exatamente qual era a aderência da pista, acabou perdendo o controle e batendo de frente na barreira de pneus. A equipe da Red Bull acabou precisando sair correndo para trocar o bico dele, consertar a suspensão, e ele acabou tendo um ótimo resultado. Mas isso eu vou falar mais pra frente aí nesse vídeo. O quinto melhor momento da prova foi protagonizado por Vettel e Albon, né? Os dois estavam ali disputando um pouco de posições, já fazia algumas voltas, isso na volta 67, e acabou que o Vettel errou a tangência da curva. Vettel acabou errando essa tangência por conta da sua dirigibilidade ruim, né, ali da Ferrari, que não passa por um bom ano. E o Albon aproveitou a situação e ganhou a ultrapassagem de bandeja ali do Vettel. Albon que também tem passado por alguns problemas, né, dentro da Red Bull. Ele diz que a equipe não dá tanta atenção para ele, eles preferem dar muito mais atenção para o Max Verstappen. Ele tem reclamado muito, inclusive ele foi alvo de uma polêmica gigante desse fim de semana, porque o Russell foi defender ele, né, para a imprensa, e o Max Verstappen pediu para o Russell cuidar da vida dele, cuidar da equipe dele, porque da Red Bull tem outras pessoas que cuidam. O quarto melhor momento da corrida já foi entre o Sainz e o Leclerc. Sainz já estava tentando passar o Leclerc fazia algum tempo na corrida, sem sucesso, mas acabou que na curva 1 do autódromo, o Sainz colocou por dentro do Leclerc, os dois fizeram a curva junto, e ainda na saída da curva o Sainz jogou o Leclerc um pouquinho para fora da pista. Os dois acabaram quase se tocando ali e o Leclerc ficou sem espaço na pista.
uma ultrapassagem assim que foi quase que ilegal, mas estava dentro da legalidade, mas assim, os dois estavam no limite da pista. E o Sainz conseguiu completar a ultrapassagem, numa ultrapassagem excepcional, uma das melhores da corrida. Para mim, o terceiro melhor momento da prova foi do Grosjean e do Magnussen. Por quê? Foi uma estratégia que a Haas aplicou no GP da Hungria, que começou um pouquinho úmida ali a pista e tudo mais, mas que ela foi secando gradualmente. E a Haas entendeu que isso iria acontecer, chamou os dois pilotos antes da primeira volta, eles entraram na volta de apresentação dos boxes, trocaram os pneus intermediários por pneus slicks, largaram de dentro do box e os pilotos foram percebendo que realmente era necessário colocar pneus slicks depois dessa primeira volta. E eles foram, o resto do pelotão foi trocando os pneus gradualmente, mas acabou que depois da terceira, quarta volta, o Grosjean e o Magnussen estavam andando na terceira e quarta colocação. Se eu não me engano, essas foram as melhores colocações que a Haas já andou em todo o tempo que ela tem de Fórmula 1. Já o segundo melhor momento da prova foi entre o Norris e o Leclerc. Norris que veio fazendo uma ótima temporada até agora. Hoje caiu um pouquinho de produção em relação ao Carlos Sainz, mas ainda assim fez uma ótima corrida. Os dois estavam disputando posições já fazia algumas voltas e nessa volta em específico o Norris conseguiu colocar por dentro ali do Leclerc na curva 1. Os dois saíram bem colados, o Leclerc estava um pouquinho atrás do Norris e na curva 2 o Leclerc coloca por dentro do Norris. E acaba que os dois fazem a curva juntos e o Leclerc balança muito, o carro quase bate no Norris, mas não consegue defender a posição. E agora chegou o momento tão esperado desse vídeo, justamente o melhor momento da corrida para mim. Mas antes eu queria te pedir, deixa aqui a sua inscrição, liga o sininho para que você possa receber as notificações do YouTube toda vez que eu fizer vídeos novos. É muito importante que você se inscreva justamente para que você receba esse novo conteúdo e ajude o canal a crescer cada vez mais e levar essas informações que eu trago aqui para o maior número de pessoas possível, para que até mesmo o automobilismo possa crescer aqui no Brasil. Mas vamos para o melhor momento da prova, que foi entre Leclerc e Bottas na volta 9. Não sei se vocês vão lembrar, mas os dois estavam disputando posições ali, super arrojados os dois. O Leclerc acaba deixando o Bottas colocar por dentro na curva 1 e o Bottas não tem muita opção, acaba colocando pro lado de dentro na curva 2 também, porque os dois saíram bem juntos da curva 1, mas quando ele coloca desse lado, ele coloca mais pro canto ali da pista o carro, dá pra ver a água subindo, o Bottas já tava com um pneu slick, ele perde o controle do carro, acaba indo lá pra fora na pista, e o Leclerc acaba levando a melhor nessa questão, ele não permite que a ultrapassagem ocorra. Na verdade, o Bottas perde muito tempo e quase que é ameaçado pelo piloto que estava atrás dele, que era justamente o Sebastian Vettel. Essa para mim foi o melhor momento da prova, porque mostrou justamente essa capacidade, né, que o Leclerc tem de analisar a corrida. Antes a gente acreditava que o Leclerc só era um piloto extremamente arrojado em momentos de ultrapassagens, né, que ele iria fazer a ultrapassagem. Mas hoje a gente percebe que também na questão de defesa de posições ele é um piloto espetacular. Teve momentos na corrida que ele conseguia defender a posição dele de não apenas um carro, mas 2, 3, 4 carros. Fazia uma fila atrás dele porque ele estava segurando todo mundo nessa Ferrari que não está indo tão bem esse ano. Mas pilotagem espetacular do Leclerc. Uma das corridas que eu mais fiquei impressionado com ele, apesar de não ter tido um desempenho tão bom assim. Mas não sai daí ainda não, porque eu vou falar alguns detalhes importantíssimos da corrida, que é sobre como a corrida acabou, né? O Hamilton acabou a corrida dando uma distância gigantesca para o segundo lugar, apesar de ainda ter feito um pit stop a mais do que a maioria dos pilotos. Acho que o único piloto que fez o mesmo número de pit stops que ele, se eu não me engano, foi o Bottas e o Lance Stroll tentando fazer melhores voltas da pista, mas eles não foram capazes de fazer uma volta melhor do que a do Hamilton, que acabou batendo o recorde daquele traçado da pista da Hungria. Hamilton tá voando esse ano, ele tá andando muito bem esse ano, ele tá muito bem mesmo.
E o Bottas também, ele fez esse terceiro pit stop, né, da corrida, o segundo pit stop, perdão, da corrida. E ele fez isso para que ele tentasse ultrapassar o Verstappen nas últimas voltas. Mas ele só conseguiu chegar no Verstappen literalmente na última volta da corrida. Não teve nenhuma oportunidade de passar o Verstappen. E a corrida acabou com o Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo e Bottas em terceiro. Hamilton conseguiu ganhar os pontos da primeira colocação no GP da Hungria e ainda mais um ponto por ter batido o recorde da pista e ter feito a volta mais rápida da corrida. Ele já está liderando o campeonato, conseguiu ultrapassar o finlandês e aparentemente esse ano vai dar Hamilton de novo na Fórmula 1. Se você gostou desse vídeo, se você acha que realmente valeu a pena assistir esse vídeo para você entender um pouco como foi o GP da Hungria de Fórmula 1, compartilha com todos os seus amigos para que a gente possa levar essa informação para mais pessoas ainda. Tá bom? É muito importante que você compartilhe, que você leve esse vídeo para outras pessoas. Mas a gente vai ficando por aqui, então fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.